Olá, eu sou o Francisco e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Arouca, que é uma das leis mais importantes que nós temos dentro das universidades e que descreve sobre como que deve ser realizada a experimentação com animais. O que é importante de eu ressaltar é que antes dessa lei, você utilizar animais em pesquisa era conhecido como tortura, né? Então era considerado como tortura você utilizar animais em pesquisa, e a gente vai ver um pouquinho por que não é bem assim, né? A Lei Arouca, quem propôs foi o Sérgio Arouca, né? Acho que, se não me engano, em 91, mas só foi sancionada pelo presidente Lula porque foi lá que passou pela Câmara dos Deputados, né? E chegou ao seu final. A Lei Arouca, ela cria dois órgãos muito importantes para todo mundo que trabalha com ciência e que envolva animais, né? Que é o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Certificação e Experimentação Animal, e as CEUAS, que são os Conselhos de Ética e Uso Animal dentro de cada universidade. Ou seja, além da lei maior que determina os patamares dentro do governo federal, existem órgãos dentro das universidades que são responsáveis por fiscalizar, principalmente, e emitir os pareceres acerca de pesquisas que vão ser realizadas tanto com animais vivos quanto já sacrificados. Nesse documento, nessa lei, eles também definem alguns parâmetros muito importantes, como, por exemplo, a autonomia do CONSEA em determinar o que é uma metodologia, por exemplo, aceitável de eutanásia animal. Porque, dependendo da pesquisa, você tem que eutanasiar o animal, ou seja, findar com a vida dele. Mas, para você fazer isso, você precisa de uma série de coisas a serem respeitadas. E esses parâmetros quem determina são médicos veterinários, são biólogos, são fisiologistas, enfim, pessoas que trabalham e que tenham conhecimento nessa área. Não deixando para que isso fosse determinado, por exemplo, por simples e pura política. Porque é importante da gente ver até que ponto que as coisas têm que ser determinadas por quem, né? A política, ela tem o seu papel importante, como foi importante no parecer dessa lei, ou seja, em tornar essa lei algo realmente legal e determinar os seus parâmetros. Mas também foi muito importante por deixar com que as medidas e as normativas fossem determinadas por esse conselho. Na minha opinião, a Lei Arouca, ela tem uma importância tão grande quanto a lei que cria o CONAMA, né, que, se não me engano, é Lei 1985. E a Lei Arouca, ela permitiu com que você conseguisse realizar pesquisas, inclusive com animais da própria natureza, né, não só animais de biotérios, mas também que você tivesse uma aceitação maior dessas pesquisas pelo público. Porque a partir disso, tudo estava legalizado e tudo está, de certa forma, controlado. É lógico que é bom lembrar que abusos existem em todos os locais. Não vou dizer que todo mundo que realiza pesquisa com animais é o ser mais santo do mundo. Mas, com essa lei, as coisas ficam mais difíceis para aquelas pessoas que têm má índole ou não prestam atenção tanto no animal que eles estão trabalhando. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição um episódio do Rock Consciência, que é o podcast no qual eu faço parte, em que a gente discutiu um pouquinho mais a fundo, né, na verdade, sobre essa Lei Arouca e também sobre cada uma dos métodos de eutanásia animal, como que deve ser um biotério, como que devem ser todas as normativas que direcionam a pesquisa com animais. Então confira aqui na descrição o link, ouve lá que o podcast é bem bom. E o podcast também está no Spotify, então se você procurar por Rock Consciência e Uso Animal, você vai encontrar o episódio no qual eu estou me referindo.